Se você apenas extrapolar esse gráfico, chegará a 1 bilhão de usuários até o final de 2025 e 4 bilhões até o final de 2030. E isso é metade do mundo. Então, o que isso significa? Bem, você também pode pegar o gráfico logarítmico do Bitcoin e simplesmente extrapolar para o futuro e ver a taxa de crescimento exponencial ao longo do tempo. Isso leva a algo como 1 milhão. O que acontece é que o mercado vai de 2,5 trilhões, onde está hoje, para, digamos, no final desse ciclo, 10 trilhões, talvez 12, talvez 15, dependendo de como o ciclo será, e então para 100 trilhões, que é o tamanho da maioria das outras classes de ativos como ações. O fundador e CEO da Real Vision, Hao Pao, tem a previsão de preços de longo prazo mais otimista para o Bitcoin e o valor total de mercado das criptomoedas. Pao prevê que o principal ativo cripto do mundo atingirá pelo menos $1 milhão por moeda nos próximos 6 anos, o que levará o valor total de mercado das criptos a 100 trilhões de dólares. Apesar de ser relativamente nova, a indústria de criptomoedas se estabeleceu como uma força singular em um mundo à parte, enquanto investidores de títulos e ações celebram ganhos anuais de 10 a 20%, investidores de criptomoedas alcançam isso em minutos. Em novembro passado, Julian Timer, diretor da Micro Global da Fidelity Investments, compartilhou 2 gráficos mostrando a ampla diferença entre a volatilidade do Bitcoin e outras classes de ativos, incluindo títulos, ações e moedas fiduciárias. O primeiro gráfico mostra a relação risco versus recompensa para classes de ativos e classes de ativos alternativas, incluindo ouro, dinheiro, títulos protegidos contra a inflação do tesouro, e o US-dólar e o S60/40 e o S&P 500. O índice S&P lidera o grupo, mas aqui está o mesmo gráfico com o Bitcoin adicionado à mistura. Absolutamente nada se compara. Embora o gráfico considere tanto a volatilidade positiva quanto a negativa, não é novidade que a criptomoeda sobe muito mais vezes do que desce. As criptos têm sido o cavalo mais rápido na corrida, e Pao está certo de que veremos mais demonstrações claras disso nos próximos anos. Em uma postagem compartilhada na plataforma de mídia social X, no início desse mês, o CEO da Real Vision escreveu: "Isso está crescendo ao dobro da velocidade de adoção da internet em um horizonte de longo prazo. Parece que esta é a curva de adoção que levará o valor de mercado das criptomoedas de 2,5 trilhões de dólares para 100 trilhões de dólares ao longo do tempo." Pao se aprofunda nessas previsões extremamente otimistas em mais uma entrevista recente. E sem mais delongas, lucra comigo e vamos direto ao ponto. Abre aspas. Primeiramente, decida qual é o seu horizonte de tempo. Esta é a coisa mais importante. Muitas pessoas, eu já posso ver, estão com medo do ciclo de baixa que está por vir, porque todos têm trauma do último ciclo. Mas se você quiser seguir os veteranos desse mercado, como Jay Mads, o Icarecas e todos esses caras, eles não se importam. Eles simplesmente enfrentam e adicionaram durante o ciclo de baixa e acumularam uma enorme riqueza. E há muitas pessoas que não são públicas que fizeram o mesmo, mas a maioria das pessoas teme a queda mais do que vê como uma oportunidade. Mesmo que nunca pareça ótimo, eu estava animado com isso em 2020, porque significava que eu poderia adicionar as minhas posições em níveis excelentes e acumular. Então, você volta a um pico histórico muito mais cedo do que todos os outros que simplesmente não fizeram nada. Isso é realmente interessante. Então, o horizonte de tempo é super importante. Se você simplesmente não quer lidar com uma queda porque sua psicologia não permite, tudo bem, você precisa pensar bem nisso. O que acontece é que as pessoas perderam a cabeça em um mercado em alta e em um mercado de baixa. Em um mercado em baixa, elas se livram de todos os seus tokens e dizem: nunca mais, isso é a pior coisa que eu já fiz. E em um mercado de alta, elas acabam comprando muita coisa estúpida. A verdadeira mudança de 2,5 trilhões para 10 trilhões de dólares para 100 trilhões é possuir o ativo de maior qualidade e não fazer nada. Todos nós temos um DG interior, então permita-se um pouco de espaço para isso. Eu tenho posições em Doge, Shiba Inu e Bonk. Você nomeia, mas quando olho para o meu portfólio é provavelmente 1%, mas eu fico olhando a tela o dia todo, verificando o preço da Doge o dia todo, é ridículo, e é 1%. O resto é apenas uma posição de compra e manutenção a longo prazo.
Vejo muitas pessoas tentando ser excessivamente espertas dizendo: vou possuir essa cripto subvalorizada, como Cardano, XRP ou qualquer outra coisa. Tudo bem, mas aí você está correndo o risco de que elas não se valorizem tanto quanto os ativos comprovados. Os ativos comprovados continuam em tendência. Se observar a taxa composta de crescimento, a taxa anualizada de crescimento do Bitcoin é de 150%. O ETH, desde 2012, está em cerca de 160% a 170%, algo assim, desde 2015 e 2016, isso por ano. Esses são retornos absurdos. Solana está em cerca de 200%, e isso era um instantâneo em fevereiro, antes de muitos desses ativos atingirem máximas históricas. Os retornos de apenas possuir os principais ativos são muito bons. Também entendo que muitas pessoas podem ter apenas $10.000 em poupança, então elas pensam, bem, mesmo que o Bitcoin chegue a 1 milhão, isso é um aumento de 14 vezes, então eu tenho 140 mil. Isso pode me garantir um depósito em uma casa? Isso é uma poupança para aposentadoria? Eu entendo. Então, as pessoas realmente querem assumir mais riscos, mas façam isso de forma inteligente. É assim que não estragam tudo, porque se você transformar seus 10 mil em zero em cada ciclo de cripto, o que muitos fizeram, como no ciclo de NFTs que destruiu muitas pessoas, e muitas pessoas foram destruídas em todos esses estágios especulativos iniciais, todos nós temos carteiras de vergonha. Então, não é como se alguém de nós fosse melhor. Todos nós temos a carteira da vergonha. Não use alavancagem. Essa é outra coisa que as pessoas tendem a fazer porque adoram obter rendimento. Eu não vejo ponto. Rendimentos têm riscos. Vem com risco, mesmo rendimentos de staking. Muitas vezes significa que se não for staking líquido, você os bloqueou. Se for staking líquido, há o risco da plataforma, como o Lido ou qualquer outra, falhar ou algo inesperado acontecer. E em cripto, algo inesperado sempre acontece. Ter alavancagem em uma classe de ativos com volatilidade de 70% é algo muito perigoso. Muito provavelmente, você perderá o controle das suas moedas. Seu único trabalho é não perder o controle das suas moedas. E é por isso que a custódia é super importante. Seu único trabalho é não soltar suas moedas, mantê-las por essa aposta de 5 a 10 anos e seu futuro lhe agradecerá para sempre por isso. Fecha aspas. A técnica vencedora de pau para quem quer aproveitar ao máximo a oportunidade que a indústria cripto apresenta é jogar o jogo de longo prazo, evitar a alavancagem e garantir que as criptomoedas importantes como Bitcoin, Ethereum e Solana formem a maior parte do seu portfólio, em vez dos seus ativos especulativos. Pau especialmente adverte contra o uso de alavancagem. Segundo o ex-executivo da Goldman Sachs, é exatamente assim que você estraga tudo e perde a melhor oportunidade de investimento já disponível para a raça humana. Pau também acredita que o mundo está à beira de uma transformação tecnológica total, o que, segundo ele, mudará todos os aspectos do mundo financeiro. Como resultado, ele alerta que podemos ter apenas mais 6 anos dessas imensas oportunidades antes que o mundo inteiro se torne completamente irreconhecível. Ele explica ainda que apenas aqueles que aproveitaram ao máximo a oportunidade agora poderão relaxar com suas grandes reservas, enquanto assistem ao resto do mundo tentando entender tudo. Aqui estão mais trechos do vídeo. Abre aspas. Comprei Bitcoin a $200 em 2013. Ele subiu para $1.000, depois colapsou em 87%, mas eu tinha um horizonte de longo prazo. Aí pensei, tudo bem, é uma opção, seja o que for. Não coloquei uma posição enorme, mas era decente o suficiente e simplesmente não olhei para isso por um tempo. Acompanhei, mas não me preocupei com o PL, porque a aposta contínua era de longo tempo. É uma opção, e eventualmente vendi em 2017, erroneamente, quando as coisas começaram a ficar loucas. Eu estava com um lucro de 10, 12 vezes, $2,5 mil. Teve a guerra de Fox, do Bitcoin. Não entendi muito bem o que estava acontecendo e queria ser esperto demais. Então eu realizei os lucros e pensei, sim, sou claramente George Soros. Acabei de fazer 10x e sabe, maravilhoso. Mas subiu 10 vezes nos 6 meses seguintes. As pessoas não se lembram de 2017, ainda estão marcadas pelo último ciclo, mas 2017 foi selvagem no final daquele ciclo, então foi de 2.000 para $20 mil e depois caiu 85% de novo. Eu não voltei até aquela liquidação após o Covid, esse foi o meu sinal.
Eu voltei, negociei bem, comprei na queda de 50%, tudo mais. Bloqueei e carreguei maciçamente uma posição muito maior do que a primeira vez e tenho estado nisso desde então. Voltei e nunca mais deveria ter feito isso. Voltei e pensei, eu me pergunto se eu tivesse mantido minha posição original e não feito nada, eu teria feito 5 vezes melhor. Então eu pensei, ok, o que acontece se eu fizer o que deveria ter feito, que era dobrar aquela aposta original, que não era tão grande que você não poderia fazer isso, apenas dobrar, adicionar a mesma quantidade dentro de 40% da baixa. Então, você se dá uma margem de manobra de 40% para chegar perto da baixa. Isso é a média de custo em dólar em um mercado de baixa. Eu teria feito 25 vezes melhor, porque isso é compound, e essa foi uma lição marcante. Minha tese de trabalho agora é: vocês me viram postar no passado gráficos da adoção de cripto, então usamos carteiras ativas. Agora sabemos que elas são contadas 2 vezes, mas estamos comparando com a internet, que eram endereços IP que também são contados 2 vezes. Então está tudo bem, dá uma ideia geral. E existem cerca de 520 ou 550 milhões de carteiras ativas por aí. Está crescendo ao dobro da velocidade da internet. Então, essa é a adoção mais rápida de qualquer classe de ativos ou tecnologia que o mundo já viu. O lado da tecnologia foi superado pela IA, só porque a Microsoft e outras empresas podem instalá-la em todos os lugares instantaneamente, mas é massivo porque é um ativo e IA não é um ativo. Então, se você simplesmente extrapolar esse gráfico, chegará a 1 bilhão de usuários até o final de 2025 e 4 bilhões até o final de 2030. Ok, isso é metade do mundo. O que isso significa? Bem, você também pode pegar o gráfico logarítmico do Bitcoin e extrapolar para o futuro, e pode ver a taxa de crescimento de tendência, a tendência exponencial ao longo do tempo. Chega a algo como $1 milhão. E é o que acontece, é que o espaço vai de 2.500 trilhões, onde está hoje, para, digamos, no final desse ciclo, 10 trilhões, talvez 12, talvez 15 trilhões, dependendo de como for o ciclo, e então para 100 trilhões, que é o tamanho da maioria das outras classes de ativos, como ações. Na verdade, a maioria delas é maior do que isso. Esse movimento de 2,5 trilhões para 10 trilhões e depois para 100 trilhões é o comércio. E isso também acontece de ser a maior e mais rápida acumulação de riqueza que o mundo já viu. Ninguém nunca viu nada assim antes. É equivalente a toda a geração Baby Boomer entrando na financiarização, comprando ações e coisas assim, além da abertura da China para a OMC, mais a queda da cortina de ferro na Rússia. É de magnitude comparável a termos da geração de riqueza em curto período de tempo. Fecha aspas. A previsão de 100 trilhões de dólares de Raul Pal para o mercado cripto a longo prazo é tão otimista quanto a sua previsão de curto prazo de 10 a 15 trilhões para esse ciclo. Isso é um crescimento de 3 a 5 vezes a partir da capitalização de mercado atual, de 2,5 trilhões de dólares. Se aplicado às criptomoedas individuais, o Bitcoin vai de uma faixa atual de 68 a 70 mil dólares por moeda para uma faixa de 280 a 450 mil dólares antes do fim do ciclo em 2024, e o Ethereum poderia muito bem estar a caminho de 220 mil dólares por token. Você concorda com as previsões e as análises de Pal? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!